Fala pessoal, e o assunto hoje é antibióticos versus anti-inflamatórios. Tudo o que você precisa saber na hora de usar essas classes de medicamentos. Confira o nosso vídeo no Informe-se com o Farmacêutico. Olá, eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, proprietário deste canal Informe-se com o Farmacêutico e da farmácia Preço Popular, aqui em Lucas do Rio Verde. E eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto muito importante. Todos que acompanham o nosso canal já sabem que o nosso dever e a nossa missão é levar uma atenção farmacêutica gratuita e de qualidade, acessível a todos através da internet. Lembrando vocês que estamos também no Spotify, através do Spotify em forma de podcast. Então não perca este vídeo. Os anti-inflamatórios e antibióticos são drogas totalmente distintas. Uma não tem nada a ver com a outra, tanto em relação à composição como em relação ao efeito final. Porém, por terem algumas semelhanças, principalmente em relação à nomenclatura, em relação ao nome, elas são muito confundidas. Muitas pessoas, inclusive pessoas que trabalham com farmácia, trabalham os atendentes de farmácia, confundem muito. Muitos pacientes de repente acham que estão tomando anti-inflamatório e estão tomando antibiótico ou vice-versa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês para tentar distinguir, facilitar na cabeça de vocês as principais, pelo menos, as principais diferenças dessas duas classes de medicamentos. Como eu já disse, antibióticos com anti-inflamatórios, eles têm mecanismos de ação, alvos totalmente diferentes. Não tem relação a ação de um anti-inflamatório com a ação de um antibiótico. Tá? Até por isso, em alguns casos, eles são utilizados de forma associada. Os anti-inflamatórios, como o próprio nome diz, é para tratar a inflamação, para diminuir o nível de inflamação ou auxiliar o antibiótico em algum caso. E os antibióticos, como todos já sabem, são para tratar bactérias. Os antibióticos depois são subdivididos, tem os bacteriostáticos, tem os bactericidas. Uma das classes ela mata as bactérias através de morte imediata, outras impedem a formação de novas bactérias, diminuindo assim a quantidade delas. Mas enfim, são assuntos para outros vídeos porque é muito amplo. Tanto a classe de anti-inflamatório quanto a classe de antibióticos é muito grande. Porém, o que vocês precisam saber é que o mecanismo de ação são totalmente distintos. Eu vou facilitar aqui para vocês em relação a exemplos práticos que a gente vê aí no dia a dia. Se você tem, por exemplo, um quadro inflamatório, uma artrite, uma inflamação no dente, algum trauma no local, uma pancada, alguma coisa assim, o medicamento mais indicado para você é o anti-inflamatório. Então, tudo que está relacionado à inflamação, o medicamento que você precisa utilizar, que o médico vai te prescrever, é o anti-inflamatório. Já por outro lado, se você tem uma infecção, seja bacteriana, seja viral, você precisa sim utilizar algum medicamento antibiótico, um antimicrobiano, seja um bacteriostático ou seja um bactericida. Um exemplo, por exemplo, de uma infecção é uma infecção de urina com presença de bactéria. Se você não utilizar o antibiótico, ela não vai melhorar. O que acontece em alguns casos é que associada com a infecção, com a bactéria, ocorre um processo inflamatório, de repente, no local que está infeccionado. Então, neste caso, o médico recomenda que se utilize um anti-inflamatório associado ao antibiótico. Qual é a intenção disso? O antibiótico vai ter a função de matar a bactéria, impedir a formação ou matar a bactéria imediatamente, e o anti-inflamatório vai acelerar o processo de desinflamação do local. Ele não vai deixar que o local continue inflamando, vai melhorar a dor, vai diminuir a vermelhidão, inchaço do local, e o antibiótico vai deixar ali melhorar o sintoma para você, vai fazer com que você não tenha tanta dor, enquanto o antibiótico faz o seu papel, certo? Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos para que fique fácil de vocês dividirem os medicamentos mais conhecidos, que o pessoal mais conhece em relação a antibióticos e anti-inflamatórios. Os primeiros antibióticos mais recomendados, mais prescritos pelos médicos são amoxicilina, cefalexina,
azitromicina e tetraciclina. Todos esses medicamentos, né, essas 4 classes, são antibióticos. Os anti-inflamatórios que são mais prescritos pelos médicos são diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno e cetoprofeno. Então, fique bem claro e bem dividido para você a diferença dessas 2 classes. E no final deste vídeo eu gostaria de deixar para vocês um lembrete para que vocês não esqueçam da tamanha importância que é procurar um médico, que é procurar um especialista. Que, como eu disse para vocês, é muito complicado você distinguir e os medicamentos não devem ser usados sem recomendação de um médico, né? Então, se você estiver utilizando, se estiver fazendo algum tratamento, tire suas dúvidas, informe-se, né, com o seu farmacêutico de confiança, mas não utilize medicamentos sem antes procurar o seu médico. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal aqui, informe-se com o farmacêutico, ative as notificações e deixe ali nos comentários sugestões para os próximos vídeos, a sua crítica, o seu feedback. Nós ficaremos muito felizes em entrar em contato.